Pessoal, vamos começar a abordar nesse vídeo um vídeo é, de, uma- de um assunto muito importante, né? Basicamente introdutório no que diz respeito ao direito das obrigações, um vídeo que foi até pedido pelos amigos aqui que assinam o nosso canal no YouTube. Então, a gente está disponibilizando esse conteúdo para vocês da maneira mais completa possível, tá? Vamos abordar aqui todos os temas que são relevantes referentes à obrigação de dar, tanto dar coisa certa quanto dar coisa incerta, tá certo? Então, teremos um vídeo aqui talvez um pouquinho extenso, mas que vai com certeza auxiliá-los aí dentro do processo aí de aprendizagem de vocês, tá bom? Galera, quando a gente está falando de obrigação de dar, né? Primeiramente a gente está falando de uma situação onde um devedor, né? Ele vai se comprometer ou a entregar ou a restituir, ou seja, devolver, né, um determinado bem ao credor, tá certo? Então, o devedor é aquele indivíduo que fica responsável ou por entregar o bem, né, que é da sua propriedade no primeiro momento, mas cuja essa propriedade será a partir da entrega do credor, ou ainda restituir um bem que estava sobre a sua posse, tá ok? Mas cuja propriedade é de fato do credor, tá certo? Então, é sobre esse tipo de situação que a gente trata quando a gente aborda a questão da obrigação de dar coisa certa, sobretudo, tá bom? É importante a gente destacar dessa maneira. Lógico, quando a gente pensa isso aqui na prática, sobretudo a obrigação de dar coisa certa, ou a obrigação de dar de um aspecto mais geral, né? Quando a gente pensa ela de uma maneira mais completa, a gente vai lembrar que quando a gente firma, por exemplo, um contrato de compra e venda, né, de um determinado bem, a gente está falando, evidentemente, de uma obrigação de dar, né, aqui de dar coisa certa, a gente vai ver no transcorrer do vídeo, mas uma situação onde a gente vai gerar obrigações mútuas, né? Então, o comprador, ele vai entregar, né, o credor, ele vai entregar o bem, ele vai receber o bem e vai entregar o dinheiro, né? O vendedor, ele vai entregar o bem e vai ter o direito a receber, né, a contraprestação financeira. Então aqui a gente tem uma situação, né, quando a gente analisa isso aqui sob a ótica da obrigação pecuniária, né, onde a gente tem credores e devedores múltiplos, né? O credor da obrigação de dar coisa certa é o devedor da obrigação pecuniária. Por quê? Ele vai receber o bem, né? Mas tem que pagar por ele. E o devedor da obrigação de dar coisa certa é o credor da obrigação pecuniária. Por quê? Ele tem a obrigação de entregar o bem, mas vai receber, né, uma parcela, né, financeira por esse ato. Tá certo? Então é uma peculiaridade que a gente tem que destacar. Pessoal, já vim abordando, né, coisa certa e coisa incerta. Como a gente vai conseguir diferenciar uma e da outra, né? A coisa certa, ela é aquela que acaba se separando, né, se distinguindo dos demais bens, porque ela tem características próprias, né? Trouxe aqui um exemplo na camisa do São Paulo Futebol Clube, autografada, tá certo? Não preciso falar nem para qual time eu torço, né? E aqui já peço a paciência dos colegas, né, que acompanham o nosso canal, mas que comungam aí de outras paixões clubísticas, e desde já apresento o meu respeito a todos vocês, tá certo? E peço também, da mesma forma, né, a minha, né, preferência aqui, mas acho que serve como um exemplo interessante, né? É uma camisa de um time de futebol autografada, é um objeto único, com características próprias, a gente não vai ter um outro objeto semelhante, né? Ou um carro de luxo produzido sob encomenda, com características próprias encomendadas pelo seu comprador, também é uma coisa que a gente pode considerar como certa, né? Já a coisa incerta é aquela que vai ser identificada pelo gênero e pela quantidade. Então, por exemplo, né, sacas de café, sacas de milho, a entrega de um aparelho celular, eu não identifiquei o modelo. A entrega de um carro, eu não identifiquei o modelo. Então, estou falando do gênero, né, da espécie, café, milho, celular, carro, e da quantidade que foi acordada. Então, isso é coisa incerta. Daqui a alguns minutos a gente vai detalhar todos os aspectos importantes sobre a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. Ok? Vamos começar pela obrigação de dar coisa certa. Galera, o primeiro aspecto que a gente tem que destacar aqui: quando um devedor e o credor eles firmam lá um determinado vínculo obrigacional,
Quando a gente está tratando de obrigação de dar coisa certa, algo, né, uma situação tem que ficar muito clara. Né? O devedor estará vinculado a entregar especificamente aquele determinado bem que foi estabelecido no objeto da obrigação. Ok? Em razão disso, o credor não é obrigado a entregar, melhor dizendo, a receber algo que seja diverso daquele bem que foi pactuado, mesmo que for algo mais valioso. Então, se o devedor se comprometeu a entregar ao credor um carro popular, ele não vai se desvincular dessa obrigação entregando um carro de luxo. Por mais que, né, talvez para o credor seja algo mais vantajoso, ele não é obrigado a aceitar. Né? Nesse sentido, o artigo 313 do Código Civil ele é muito esclarecedor, tá certo? Ó, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, isso aqui, sem dúvida alguma, é uma decorrência do princípio da boa-fé, né? Da questão do dever anexo da cláusula, né? Anexa de lealdade, né? Estabelecida dentro do contrato, né? Dentro do vínculo obrigacional, né? Cujo contrato se configura como um mero instrumento, né? Então, quando o devedor ele se obriga a entregar um determinado bem, é aquele bem que ele deve destinar ao credor e só através da entrega desse bem é que ele vai estar quite dessa obrigação, ele vai conseguir a extinção dessa obrigação. De maneira diversa, isso não necessariamente vai acontecer, tá certo? Somente se o credor assim concordar, tá? É o que fica muito claro da leitura do nosso artigo aí 313, tá certo? Outro aspecto, melhor dizendo, importante aqui da obrigação de dar coisa certa é a questão da tradição, tá certo? A obrigação, quando a gente firma o vínculo obrigacional entre credor e devedor, ela vai estabelecer um dever, né, onde o sujeito passivo aqui dessa obrigação, ou seja, né, o devedor, ele vai se obrigar a entregar o bem ao credor. Mas a tradição, ou seja, a entrega do bem propriamente dita, não ocorre quando a gente firma o vínculo obrigacional. Ela vai ocorrer no momento posterior. No primeiro momento, o credor e o devedor firmam um vínculo obrigacional, né, onde o devedor se obriga a entregar ao credor o bem, né, aquele bem certo, determinado, perfeitamente individualizado, e, num segundo momento, ele vai operar a efetiva tradição desse bem, tá certo? Ou seja, a entrega, né, que vai se dar quando a gente vai efetivamente entregar um bem que era de nossa propriedade para o credor, né, ou quando a gente vai devolver esse bem, né, do qual a gente tinha posse, né, que é a obrigação de restituir. Vamos lá, pessoal. Quando a gente vai verificar, portanto, a tradição, né? Quando a gente está falando de coisa móvel, né, a tradição ela vai se operar com a efetiva entrega do bem e uma entrega com uma intenção real de transferir o domínio desse bem. Então, quando isso se verifica, a gente tem, né, plenamente identificado a tradição desse bem, né? Agora, quando a gente está falando de bem imóvel, a gente fala de uma espécie de tradição que é solene. E, portanto, né, quando eu falo solene, ela vai ter uma forma especificada pela lei para que ela produza validade, para que ela produza efeitos legais, né, para que ela tenha validade. Em razão disso, a tradição de bens imóveis somente vai se operar com o registro da escritura pública de compra e venda, né, desse bem. Tá certo? É um requisito legal. Tá bom? Artigo 1226 aí o 1227 que a gente vai dar uma passadinha só a título de curiosidade, né? Ressalto aqui, não é nosso objetivo o estudo dos direitos reais, tá? Mas só para contextualizá-los a respeito, né? Artigo 1226, ó. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com a tradição. 1227. Os direitos reais sobre imóveis, constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo nos casos expressos nesse código. Então, em regra, vai se operar a tradição solene, tá certo? Quais são as espécies de tradição que a doutrina traz para nós, pessoal? A tradição real, que é aquela que vai se verificar com efetiva transferência de domínio do bem, né? Quando eu, devedor, entrego o meu carro para o credor, né, operou ali a tradição. Temos também a tradição simbólica, né,
vai se verificar, né, vai se constituir em um determinado ato que representa efetivamente esse ato de transferência de domínio. Por exemplo, quando eu vendo um veículo, né, e eu realizo a entrega das chaves desse veículo para o comprador, né, uma tradição que a gente diz simbólica. E a tradição ficta, né, que vai se verificar, pessoal, quando a gente apenas transfere a posse do bem, a gente não está transferindo a propriedade. Por exemplo, quando a gente firma um contrato de locação e eu, o locador, transfiro a posse do meu imóvel para o locatário pelo prazo determinado no contrato. Tá certo? Pessoal, importante, né? Talvez seja a situação mais cascuda, mais complexa aqui dentro da obrigação, das obrigações de dar coisa certa, são as questões relacionadas aí, em primeiro lugar, aos direitos relacionados aos melhoramentos realizados no bem e a disciplina legal quanto aos frutos que esses bens poderão aí produzir. Vamos lá. Primeiramente, vamos trabalhar isso aqui separado, né? A gente vai analisar primeiro no caso da obrigação de dar coisa certa na sua vertente de entregar e depois na sua vertente de restituir. Vamos falar então primeiro de entregar, né? Olha o que o artigo 237 fala para nós, né? É um tema, é uma área, né? E aqui eu já faço uma observação para os amigos que costumam acompanhar nossos vídeos, né? Eu procuro fazer leitura de artigo e sempre estar comentando, né, em cima a leitura do artigo contextualizado sobre o tema que a gente está falando, né? Então, esse é um tema que a gente vai fazer bastante leitura de artigo porque ele é tratado de uma maneira muito detalhada no Código Civil, né? Então, é importante a gente trazer isso para vocês. Olha lá. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Pessoal, importante a gente destacar aqui, ó. Quando eu firmo o vínculo obrigacional, então quando o devedor se obriga a entregar ao credor um determinado bem, a tradição, conforme a gente acabou de ver, ela não se operou necessariamente, tá? Então, enquanto não se efetivar a entrega, ou seja, a tradição desse bem, né, ele ainda vai pertencer ao devedor. Então, tudo que se verificar no bem aí de alteração, de melhoramentos acrescidos que a gente vai analisar daqui a pouquinho, ou mesmo se esse bem produzir algum tipo de fruto, a gente vai falar já sobre isso, esses serão aí de incumbência, de responsabilidade, de direito do devedor, tá certo? A propriedade do bem, de fato, só vai ser transferida quando se verificar a tradição desse bem, tá certo? Então, primeiro, o que é um melhoramento, pessoal? Tudo, né, aquilo que vai acabar trazendo algum tipo de mudança, de vantagem, de uma maior comodidade para o proprietário ou para quem vai se utilizar desse bem, né? De maneira direta, tá certo? Então, se eu tenho lá um sítio e esse sítio passa de frente desse sítio aí passa uma estrada rural, uma estrada complicada, uma estrada com muito buraco, e a prefeitura realiza lá uma obra e resolve a situação calamitosa dessa estrada, né? Eu tenho um melhoramento. Então, é uma situação que vai trazer benefícios para o bem, né? E se eu tenho uma obrigação de entregar aí uma determinada coisa, um determinado bem que seja plenamente determinado, identificado, determinado, individualizado, né? E antes da entrega a gente verifica a ocorrência de um melhoramento, o devedor tem o direito de pleitear perante o credor uma modificação nos valores que ele tinha estabelecido no que pertine à fixação da obrigação, tá certo? Porque enquanto não se realizar a tradição do bem, ele pertence ainda ao devedor, tá? Então, o melhoramento seria essa mudança, uma melhoria na utilidade, na condição do bem. Já o acrescido é aquilo que aumenta, né, a coisa. Então, vamos imaginar, né, uma ilha que é formada em um rio, é o exemplo clássico da doutrina, né, em razão da vinda de sedimentos, né, de terra, né. Quando isso se verifica, né, esse bem vai ganhar lá
um aumento no seu valor, sem dúvida alguma. Então, se eu, né, vamos tentar trazer isso aqui para um contexto mais prático. Se eu estabeleço uma obrigação de entregar uma determinada propriedade lá para um credor, né? E antes da tradição, e fixo um determinado valor. Se antes da tradição a prefeitura vem até a minha propriedade e realiza lá uma obra na estrada que dá acesso a essa propriedade, isso valoriza o bem, eu tenho direito, o devedor, que não realizei a tradição ainda, tenho direito de exigir um aumento no preço. E se o credor, né, se o provedor, o comprador aí, não efetuar o pagamento, não concordar com o aumento desses valores, o negócio pode ser desfeito, tá bom? Isso eu quero que vocês fiquem bem atentos, é importante a gente destacar isso aqui, tá? E da mesma maneira, se a gente verificar, vamos imaginar um sítio também, uma determinada propriedade rural, onde em razão lá de fortes chuvas, um rio, ele trouxe sedimentação aí e aumentou, vamos imaginar em uma determinada área lá, a propriedade do imóvel, né? O devedor tem o direito de pleitear um aumento no preço desse bem, tá certo? E se o credor, né, o provedor, o comprador, não concordar com isso, o negócio pode ser desfeito, tá bom? Vamos tratar um pouquinho dos frutos, tá? Primeiro, o que é o fruto, pessoal? O fruto a gente pode tratar, né, pode contextualizar, a gente pode conceituar como uma utilidade que é produzida pelo bem, tá certo? E que é produzida de uma maneira periódica, tá certo? Que pode ser retirado, separado do bem principal sem causar nenhum tipo de dano, tá certo? Então, né, produção agrícola, leiteira, né, cria de animal, enfim, tudo isso a gente pode considerar como frutos. E como que o artigo 237 ele delimita essa situação? O que ele coloca? Olha lá. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Pessoal, o que é fruto percebido? Fruto percebido é aquele que já foi separado do bem principal, sem lhe causar nenhum tipo de dano. E esse fruto já está próprio para ser separado, tá certo? Então, é uma cria, né, que já foi desmamada, por exemplo, né? É um fruto que já está pronto para ser colhido e comercializado. Esse é o fruto percebido, né? E o que é o fruto pendente? É aquele que ainda está unido de maneira concreta ao bem principal e não pode ser separado sem que isso cause prejuízo. Por exemplo, a cria lá, o bezerro, que está ainda no ventre da vaca, que não pariu ainda. A fruta que está no pé, que ainda está verde, que não pode ser colhida, enfim. São essas situações. Então, ó, o artigo 237, no parágrafo único nesse sentido, ele é pedagógico, né? Os frutos colhidos até a data da tradição vão pertencer ao devedor, porque ele é o legítimo proprietário do bem, tá? Vai caber ao credor apenas os pendentes, tá certo? Aqueles que estiverem junto com ainda unidos de maneira inseparável ao bem principal no momento da tradição, esses vão pertencer ao credor, ao comprador, tá certo? Aquele indivíduo que vai receber aí o bem pactuado na obrigação, tá certo? Então, se eu compactuo a venda lá de um animal, de uma vaquinha, né? Eu tenho uma vaca, essa vaca ela está de cria, né? E vamos imaginar que um dia antes, né, de entregar essa vaquinha, ela venha dar à luz, tá certo? Né? O bezerrinho vai ser de minha propriedade, tá certo? Agora, a vaca vai pertencer ao credor, evidentemente, tá certo? Então, essa é a situação que a gente tem que deixar bem atento aqui, tá bom? O artigo 237, então, meus amigos, ele é fundamental, tá? E quando a gente trata da questão da obrigação de restituir, ou seja, onde o devedor tem a posse do bem, mas ele vai, né, em razão do término do prazo no qual ele poderia ter a posse deste, vai devolvê-la ao seu legítimo proprietário. Como que a gente vai ter aí essa disciplina dos melhoramentos, dos acrescidos e dos frutos? Olha lá. Primeiro, se a gente tem uma ocorrência de um melhoramento ou de um aumento na propriedade, né, ou seja, no bem, né, melhor dizendo, sem participação direta do devedor, tá certo? O credor vai receber esse aumento, vai receber esse lucro, sem a obrigação de indenizar o devedor, né? É o que o artigo 241 fala para nós.
Se no caso do artigo 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. Tá certo? Por exemplo, se a prefeitura, né, eu vou me imaginar que eu arrendo um sítio de minha propriedade por 2 anos, né, uma determinada pessoa, e vencido esse prazo, ele me devolve o sítio. Né? Vamos imaginar que a prefeitura vai, durante o prazo do contrato aí do arrendamento, e realiza uma bela benfeitoria na estrada rural que dá acesso ao meu sítio. Eu vou receber esse benefício de bom grado, mas não tenho obrigação de indenizar o meu antigo aí arrendatário, né, o devedor dessa obrigação. Por quê? Ele não teve nenhum tipo de despesa, nenhum tipo de custo em razão dessa situação, desse benefício. Tá certo? Agora, e se a gente verifica uma situação, né, onde a gente verifica um melhoramento, um aumento, onde a gente teve despesa, a gente teve trabalho do devedor? Olha o que o artigo 242 fala para nós. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, né, ou ele trabalhou efetivamente sua mão de obra, ou ele gastou dinheiro, né, o caso se regulará pelas normas deste código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á do mesmo modo o disposto nesse artigo acerca do possuidor de boa-fé ou má-fé. Pessoal, vamos analisar isso aqui. O que é possuidor de boa-fé? É aquele cara que está na posse do bem, né, durante o prazo que foi pactuado, cumprindo a obrigação de maneira correta, ou seja, está agindo de maneira adequada a cumprir aquilo que foi combinado com o credor. Então, se ele é um possuidor de boa-fé, ele vai ter direito à indenização por eventuais benfeitorias que foram realizadas, né, que sejam consideradas úteis ou ainda as necessárias, certo? Vai ter direito a levantar as benfeitorias voluptuárias, ou seja, separar essas benfeitorias do bem principal, caso não se verifique nenhum tipo de prejuízo, e vai ter ainda direito de retenção desse bem, ou seja, né, se não for realizada se ele não for indenizado pelos gastos que ele teve aí, ele vai ter direito de segurar esse bem, retardar a devolução desse bem até que o credor lhe indenize. Pessoal, o que é a benfeitoria necessária? O que é a benfeitoria útil? Para isso, a gente tem um macete aqui que é o artigo 96 do Código Civil, né? Ele passa lá esses conceitinhos muito interessantes, né? Primeiro, a benfeitoria necessária, pessoal, é aquela que vai ser verificada quando o bem ele está correndo o risco de se deteriorar, né? Então, ela vai ser feita com o intuito de conservar o bem, né? É aquele exemplo, né, onde eu alugo uma casa, né, ou empresto uma casa para uma determinada pessoa e essa casa tá com problema de infiltração, né? E se não for realizada lá as manutenções no imóvel, ela corre o risco de desabar. Então devedor da obrigação, né, de restituir o bem, né, no prazo especificado, eu vou e realizo lá a obra necessária para resolver essa questão dessa infiltração. Então aqui eu estou realizando uma benfeitoria necessária. Eu tenho direito a ser ressarcido por esses gastos aí pelo credor, pelo proprietário do imóvel. Já a útil é aquela que vai procurar aumentar ou facilitar, né, o uso do bem. Por exemplo, eu inseri no imóvel um portão, uma porta mais adequada, né? Eu trazer algum tipo de situação que vai auxiliar na boa utilização desse bem. Já a voluptuária é aquela que tem intuito meramente estético, né? Ela não vai ter nenhuma situação prática propriamente dita, mas ela é mais por, né, deleite, que é a linguagem que o próprio parágrafo 1º do código ele usa, né, do artigo 96. Mas ela não vai aumentar a utilidade, né? Ela não vai significar uma preservação do bem, não, ela simplesmente vai ser esteticamente bacana, né? Vai significar um uso mais rebuscado do bem. Por exemplo, né, eu construir um jardim com flores raras, tá certo? Em um determinado imóvel, né? Sem dúvida alguma.
tá certo? Então, só para a gente voltar, né? Quando eu falo da benfeitoria útil e necessária, se eu estou falando de um possuidor de boa-fé, ou seja, aquele cara que está na posse do bem, respeitando, né, o prazo, né, que foi estabelecido na obrigação para que ele pudesse estar na posse desse bem, né? Se eu estou falando da realização de benfeitoria útil e necessária, esse devedor vai ter o direito a receber tudo aquilo que ele gastou para a realização desses atos. Agora, se for voluptuária, somente se ele poder retirar as mesmas aí do bem, separar elas aí, sem trazer nenhum tipo de prejuízo. Senão ele não vai ter direito à indenização. E também, quando a gente fala de benfeitoria útil e necessária, de se destacar mais uma vez o direito de retenção, né? O devedor pode retardar a devolução do bem enquanto esse pagamento não for feito, tá? Agora, e se o devedor ele estiver de má fé, ou seja, né, o prazo para ele restituir o imóvel já acabou e ele não restituiu ainda, por exemplo, né? Ele só vai ter direito, pessoal, de procurar a indenização das benfeitorias necessárias, nem as úteis ele não pode. E aqui, importante destacar, ele não tem nenhuma possibilidade de direito de retenção do imóvel, tá bom? E com relação aos frutos, né? Como que a gente vai tratar isso aqui? Se a gente está falando de um possuidor de boa fé, né, o possuidor vai ter direito aos frutos percebidos, né, já colhidos. Então, enquanto o imóvel, né, o bem móvel ou imóvel, melhor, né, esclarecendo para todos, ele estiver na posse legítima do devedor e ele puder colher algum tipo de fruto, o fruto é dele, tá certo? Agora, se a gente tiver fruto pendente, né, aquele que ainda não pode ser colhido, esses serão do credor. Mais importante destacar, o credor vai ter que indenizar o devedor por todas as despesas que ele teve pela conservação desse bem, né, desses frutos, tá certo? Todas as despesas de conservação, né, relacionadas às despesas de produção e de custeio, inclusive, né, se ele empregou mão de obra própria, se ele contratou terceiros, tá certo? Agora, e se ele for um possuidor de má fé, ou seja, o bem já deveria ser devolvido e não foi ainda. O devedor aqui não vai ter direito a receber, não vai ter direito a ficar com nenhum tipo de bem, né? De nenhum tipo de fruto, tá certo? Só vai ter direito a eventuais despesas que ele teve, né? Com produção, com custeio desse bem, né? Para que produzisse tais frutos, tá certo? E vai ter, é importante destacar, né? Vai ter o dever de indenizar o proprietário pelos prejuízos que ele causou em razão aí dessa demora na devolução do bem, né? E na eventual colheita, né, desses frutos, vamos colocar assim, é importante. Tá bom? Pessoal, uma regra interessante também é a regra do artigo 233, né, que ela fala a respeito dos acessórios. Então, ó, vamos lá. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então, o bem acessório, né, aquele cuja existência ele vai depender da existência de um bem principal, vai acompanhar sempre, né, na entrega da coisa certa, vai sempre acompanhar, né, o bem principal, né? Se eu estou falando, por exemplo, da venda de um terreno que tem uma casa, eu não vou poder vender só o terreno, né? Eu vendo o terreno e a casa vai junto, evidentemente, né? Aqui a casa é o bem acessório, o terreno é o bem principal, né? E aqui, sempre destacando, né? A gente vai ter sempre tomar um cuidado para definir o que é o bem principal e o bem acessório, de acordo com a referência que a gente utiliza, né? Porque o bem principal é aquele que existe por si só, né? Então, o solo é um bem principal. A casa, ela só existe porque existe o solo no qual vai sustentar suas fundações, né? Ele, utilizando o solo como parâmetro, é um bem acessório. Então, o bem acessório, vai seguir o bem principal, tá certo? Então, um exemplo muito comum, eu estou tratando da entrega de um carro, né? A obrigação de dar coisa certa referente à compra e venda de um carro. Quando eu falo de vender o carro, seus acessórios vão acompanhar esse veículo, em regra. Então, tiver lá um DVD, uma central multimídia, um alto-falante, né, potente, uma roda esportiva bonita, em regra, esses acessórios vão acompanhar o carro, exceto se as partes pactuarem de maneira diversa, tá certo?
Nesse sentido ainda, quando eu vendo, por exemplo, um terreno, né, que tem lá árvores frutíferas, ou uma propriedade que consta lá com produtos, com bens agrícolas que produzem frutos, né, os frutos pendentes pertencerão ao comprador, conforme a gente acabou de ver. Tá certo? Só para a gente destacar aqui, pessoal, tal regra não se aplica às chamadas pertenças, né, que são aqueles bens que vão procurar facilitar o uso, né, ou o aformoseamento de um determinado bem, né? Por exemplo, né, um trator para uma determinada fazenda, ele é uma pertença, né? Ele vai ser utilizado como uma forma de facilitar, né, a lida no campo. Nesse caso, eles não vão seguir o bem principal. Então, se eu vendo uma fazenda, não necessariamente o trator vai junto, só se eu pactuar dessa forma, certo? Galera, um outro aspecto importante para a gente destacar aqui, né, quando eu tenho a obrigação de dar, né, de entregar, a obrigação de restituir, eu tenho que analisar as circunstâncias que podem se verificar em razão da perda ou da deterioração desse bem, tá certo? E para isso a gente tem que deixar uma situação muito clara, né? A obrigação de dar a coisa certa, ela só vai se finalizar no momento que se verifica a tradição, né? A entrega do bem, certo? Então, em razão disso, a gente vai ter algumas situações com efeitos patrimoniais diversos. Vamos lá, o que é perecimento? É a perda total do bem, né? A perda total do seu valor econômico, da sua utilidade. E a deterioração é a perda parcial do seu valor econômico e da sua utilidade, tá certo? Então, vamos lá. Se eu tenho um determinado bem, eu firmo lá uma obrigação de entregar esse bem, e ele perece antes da tradição, como que a gente vai tratar isso do ponto de vista dos direitos e obrigações? Primeiro, o artigo 234 do Código Civil, né, a sua primeira parte, ele traz uma regra importante para nós, né? Então, vamos lá. Se no caso do antigo antecedente, né, falando de obrigação de dar coisa certa, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente de condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Então, né, aqui vai imperar a regra, né, da res perit domino, ou seja, qualquer tipo de prejuízo, né, que o bem sofrer vai ser de encargo do proprietário, porque o bem pertence ao seu dono. É o que essa expressão em latim fala. Então, quando eu tenho uma situação aí de perecimento desse bem, a gente começa a analisar a situação primeiro do perecimento, né? Sem culpa do devedor, né, a obrigação está extinta para ambas as partes, ou seja, né, credor e devedor retornam à situação patrimonial que eles tinham antes da celebração dessa obrigação. E aqui o devedor vai arcar sozinho com os prejuízos, porque ele era o proprietário. Então vai imperar essa regra aí, esse brocado latino que a gente viu. Tá certo? Nesse sentido, é importante destacar que o credor, aquele indivíduo que criou a expectativa de receber um determinado bem, se esse se perde, né, em razão de fato que o devedor não teve nenhum tipo de responsabilidade, não vai poder pleitear nem mesmo indenização por perdas e danos, né? O artigo 492 do Código Civil é muito claro, né? Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Tá certo? Agora, se esse perecimento ele ocorre por culpa do devedor, né? Ele deixou de tomar o cuidado necessário no que pertine à conservação desse bem. Aí a história muda de figura, tá certo? O artigo 284, na sua segunda parte, estabelece que ele vai ter a obrigação de indenizar o credor pelo valor equivalente do bem, tá certo? Mais eventuais perdas e danos. É bem interessante, ó. Olha o que o artigo 234 fala, né, na sua segunda parte. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, pelo valor, né, desse bem, mais perdas e danos que se identifiquem no caso concreto. Tá certo? Então,
se o devedor, né, antes de realizar a tradição do imóvel, ou do bem imóvel ou do bem imóvel, não tomou as cautelas necessárias, esse bem pereceu, se perdeu, deixou de ter valor econômico e ou utilidade, tá certo? Ele vai ter que indenizar o credor, primeiro, pelo seu valor equivalente em dinheiro, né? O bem não existe mais, mais eventuais perdas e danos. Então, se o credor ele tinha a obrigação de entregar, tinha direito de receber um carro, né? E o devedor tinha, portanto, essa incumbência. E um dia antes, esse carro, né, ele deixa esse carro estacionado na rua de qualquer maneira, né, sem tomar os cuidados necessários. E esse carro sofre uma colisão, né, por um caminhão, vamos imaginar. Nesse caminhão, em razão disso, esse carro perde totalmente o seu valor econômico. Esse devedor, além de arcar com os prejuízos, né, em razão do acidente, vai ter que indenizar o credor pelo equivalente em dinheiro, mais eventuais perdas e danos. Tá certo? E o que a gente pode considerar como perdas e danos, né? Lucros cessantes e danos emergentes, né? O que é o lucro cessante, pessoal? Aquilo que a pessoa deixou de ganhar em razão do prejuízo, né? Em razão da não entrega aqui do bem, né? A gente está falando de obrigação de dar coisa certa. E o dano emergente é o prejuízo principal que ela sofreu, tá certo? Então vamos imaginar que o credor ia receber esse carro, né? Porque ele ia começar a trabalhar como taxista. Então, o tempo que ele demorou para conseguir outro carro, né? Todo esse prejuízo que ele sofreu vai entrar aqui nessas perdas e danos, né? Para uma eventual indenização. Agora, e se ocorre uma deterioração, ou seja, uma perda parcial do valor ou da utilidade do bem? Vamos trabalhar aqui também sobre dois aspectos, tá certo? Se essa deterioração ocorreu, primeiro, sem culpa do devedor. Aqui, o credor ele tem duas opções. Ou resolver a obrigação, ou seja, né, ela não vai produzir efeitos mais para ninguém, credor e devedor retornam a uma situação patrimonial anterior, da mesma forma que o perecimento sem culpa do devedor, né? E, portanto, se o credor tiver adiantado alguma quantia para o devedor vai restituir esses valores, tá certo? Ou ele vai aceitar o bem, né, no estado que ele se encontra, com direito ao abatimento proporcional no preço, tá certo? É o que o artigo 235 fala para nós, ó. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido do seu preço, o valor que perdeu, tá certo? Agora, e se a deterioração acontece por culpa do devedor? A gente vai ter as duas situações idênticas, tá? Ou extingue a obrigação, ou aceita o bem no estado que se encontra com abatimento proporcional no preço, mas em um ou em outro caso, havendo culpa do devedor na deterioração do bem, o credor vai ter direito à reparação por eventuais perdas e danos, tá? É o que o artigo 236 fala para nós, ó. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado que se acha, com direito a reclamar em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. Né? Artigo 236, muito claro para nós. Pois bem, vamos falar agora da obrigação de restituir. Né? Se a gente verifica o perecimento dela com culpa, ou do objeto, né, da obrigação, com culpa ou sem culpa do devedor. Primeiro, se a gente verificar, né, o perecimento do objeto da obrigação sem culpa do devedor. Né? Artigo 238, olha lá. Se a obrigação for de restituir coisa certa e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, ou seja, do ato de restituição, sofrerá o credor a perda, né? Aquela mesma regra, né, da res perit domino. E a obrigação se resolverá, ressalvados os direitos do devedor, né, do credor até o dia da perda. Vamos imaginar que o credor alugou uma casa para o devedor e vamos imaginar que o devedor utilizou esse imóvel por 6 meses e um belo dia um avião caiu em cima dessa casa e destruiu ela completamente, tá certo? Durante o período, né, que o devedor utilizou o imóvel, ele vai ter a obrigação de pagar o aluguel. Mas a partir do momento que aconteceu o ato, né, que causou o perecimento do imóvel, né, no nosso exemplo aqui, a obrigação está extinta, né? Ele não tem mais dever nenhum de pagar nada e não vai ter obrigação de indenizar o credor, porque é uma situação, né, na qual o devedor não tem nenhum tipo de responsabilidade, né? O credor, infelizmente, vai ter que arcar com os prejuízos, tá certo? Exceto, né, é importante a gente destacar, se o devedor estiver em mora, ou seja, ele não for um possuidor de boa-fé. Se ele for um possuidor de má-fé,
Aqui, ele vai ter a obrigação de indenizar o credor pelos prejuízos no qual ele sofreu, mesmo se esses prejuízos se decorrerem de um caso fortuito ou de força maior. Então, meus amigos, atentos a isso. Se a gente estiver falando de um possuidor de boa-fé, a regra é do artigo 238. Agora, se a gente estiver falando de um possuidor de má-fé, ele vai ter que indenizar porque ele está em mora, tá bom? É o que o artigo 399 fala. Ó, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se esses ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa, certo? Ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Galera, quando o código fala aqui no artigo 399, salvo se provar isenção de culpa, está falando da mora, tá certo? Então, não do prejuízo. Então, a única chance que o devedor tem, né, se ele for um possuidor de má-fé, de se conseguir se livrar do pagamento dessa obrigação, é se ele comprovar que a mora não se verificou por sua culpa, tá bom? É o que o artigo 399 fala para nós. Agora, se o perecimento acontecer por culpa do devedor, né, regrona geral, ó, se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. E se a gente verificar a deterioração? Primeiro, sem culpa do devedor, regra geral, né? A coisa, artigo 240, ó, se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la ao credor tal qual se acha, sem direito à indenização. Mesma regra do res perit domino, né? O proprietário vai ter que arcar com prejuízo, né? Agora, e se a deterioração aconteceu por culpa do devedor? Segunda parte do artigo 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la ao credor tal qual se acha, sem direito à indenização. Foi o que a gente acabou de ver, né? Agora, está em vermelho aí que é importante. Se por culpa do devedor, observar-se-á o disposto no artigo 239. Ou seja, o devedor vai ter direito a receber o equivalente, né? O credor vai ter o direito a receber do devedor, né, o equivalente em dinheiro, tá certo? Em razão da deterioração, mais eventuais perdas e danos, né, para ele não sair no prejuízo. Tá ok? Agora, pessoal, para a gente já caminhando para o final aí desse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a obrigação de dar coisa incerta. Pessoal, o que é a coisa incerta? A gente já falou um pouquinho no começo desse vídeo, né? A coisa incerta é aquela que é identificada apenas pelo gênero e pela quantidade. Então, ó, sacas de café, cabeças de gado, aparelhos celulares, sacas de milho, enfim, o bem identificado pelo gênero, né, e pela quantidade que o credor e o devedor vão pactuar, tá certo? Por isso, pessoal, aqui a gente tem algumas diferenciações, tá? Primeiro, né, quando a gente fala de coisa certa e coisa incerta. Quando a gente fala da coisa certa, vamos tratar, né, da prestação, do cumprimento da obrigação, conforme vocês estão vendo no quadrinho aí, e com relação à individualização do objeto da obrigação, tá? Primeiro, com relação à prestação, né? Quando a gente fala da coisa certa, o conteúdo ele é determinado, ele é perfeitamente individualizado. Na coisa incerta, a gente tem um conteúdo que é determinável, apenas pelo gênero e pela quantidade, né? Na coisa certa, a gente está falando, ó, eu vou entregar, né, o devedor, tem a obrigação de entregar para o credor o veículo marca X, modelo Y, placas XYZ, 1, 2, 3, 4. Na coisa incerta, eu, devedor, tenho a obrigação de entregar para o credor um carro, né, eu não identifiquei qual é. Com relação ao cumprimento da obrigação, né, ele só vai, no caso da coisa certa, só vai se verificar, conforme a gente viu no comecinho desse vídeo, né, com a entrega do bem específico. O credor não é obrigado a aceitar nada diverso, né? Agora, na coisa incerta, ela vai se verificar quando o credor recebe o bem, né, no gênero e na quantidade que foi pretendido, né? E com relação à individualização do objeto da obrigação, na coisa certa, isso aí vai ocorrer quando a obrigação for firmada, né? Desde o começo a gente sabe qual vai ser o bem que o devedor tem que entregar ao credor. Agora, na coisa incerta,
essa individualização vai acontecer no momento posterior ao estabelecimento do vínculo obrigacional, que a gente vai ver, né? Que é chamado de escolha, que vai ser feito normalmente pelo devedor, mas também pode ser feito pelo credor, tá? Que a gente vai estudar isso aqui daqui a pouquinho, né? Então, só para a gente ter uma noção, como que vai funcionar a obrigação de dar a coisa incerta, pessoal? Então, ó, primeiro, o devedor e o credor vão firmar o vínculo jurídico, né? Onde o devedor vai se vincular e entregar para o credor determinado bem, né? Determinado objeto, que vai ser identificado pelo gênero e pela quantidade. Então, vamos identificar isso aqui, né? O credor vai ter o direito de receber do devedor 200 sacas de café. Então, a gente está falando de coisa incerta, tá? O vínculo jurídico é firmado e em um determinado momento vai se verificar um ato que a gente chama, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é a concentração, ou seja, em um determinado momento, né, determinada etapa, ou o devedor, que é o mais comum, mas também o credor, eles vão dar início a um ato, né, que a gente chama de concentração ou de escolha, no qual esse bem, que era identificado apenas pelo gênero e pela quantidade, ele vai ser individualizado, tá certo? Para que ele possa ser entregue ao credor, né? E a partir dali, quando a gente verifica esse ato da concentração, ou seja, da escolha, essa relação jurídica é tratada como coisa certa, tá? É uma situação muito interessante aqui da obrigação de dar coisa incerta, né? Ela é meio que híbrida, né? No primeiro momento ela tem um tratamento jurídico de coisa incerta, evidentemente, e após a escolha, né, a individualização do bem, ele se torna coisa certa, tá? Mas vamos abordando isso aqui agora por etapas, vai ficar bem fácil de entender. Pessoal, a gente já viu, né? A escolha, a concentração, né? Ela é o ato no qual ele vai identificar, né? Qual é o bem que vai ser entregue para o credor, né? Então, vamos imaginar, eu tenho lá um armazém com 1000 sacas de café e eu vou entregar 200 para o meu credor, né? Para você aí que está assistindo esse vídeo, você é o meu credor, eu tenho a obrigação de lhe entregar 200 sacas de café, né? Mas eu tenho no meu armazém lá 1000 sacas, 2000 sacas. Então, em algum momento eu tenho que escolher as 200 sacas que eu vou te destinar, né? E nesse ato de eu escolher, realizar essa escolha, é que se verifica a concentração, né? A partir do momento que essa escolha, né, que a concentração, que é o ato da escolha é realizado, né, que eu separo lá as 200 sacas que eu vou te entregar, para o meu credor, né, para você que está aí do outro lado ouvindo, né, e assistindo esse vídeo, quando eu realizo esse ato aí, eu separo essas 200 sacas, eu não estou falando mais de coisa incerta, evidentemente, né, eu estou falando de coisa certa, tá bom? E como que essa escolha vai se dar? Primeiro, quem tem o direito de realizar essa escolha? Em regra, o devedor, né? Mas o credor pode ser também o responsável ou até um terceiro. Isso vai ser estabelecido conforme a vontade das partes. Mas se nada for disposto em sentido contrário, o direito da escolha vai caber ao devedor, tá? E como que vai se dar essa questão? Olha o que o artigo 244 coloca para nós, ó. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, né, ou seja, coisa incerta, a escolha pertence ao devedor. Se o contrário não resultar do título da obrigação. Aqui a vontade das partes é soberana, tá? Destacando isso desde já. Agora, como que vai se dar a escolha? Eu falei lá no exemplo, né? Que eu tenho lá no armazém 2000 sacas de café e eu tenho que separar 200, né, para você e meu credor. Como que eu vou fazer isso? Eu posso escolher as 200 piores? Eu tenho que escolher as 200 melhores? Não. Eu não preciso escolher a melhor, mas também não vou escolher a pior. Eu vou escolher aquelas 200 sacas que fazem parte lá da média, né, de qualidade dos bens que eu tenho. Então, é o que o artigo 244 aí fala. É o que está em verde, né? Vamos ler de novo, inteirinho, fica mais fácil. Ó. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Então, a gente tem essa possibilidade, né? Sempre pela média. Pode surgir uma dúvida aí, professor, e se essa escolha for feita pelo credor? Como que ele vai realizar? O critério é o mesmo? Sim, o critério é o mesmo, tá certo? Sempre de acordo com a média da qualidade dos produtos. É uma forma de garantir a aplicação, inclusive, do princípio da boa-fé, né? Na celebração da obrigação aí, né? Para que nem o credor nem o devedor saiam no prejuízo, para que ambos eles tenham aí lucro com a celebração dessa obrigação, tá certo? Galera,
Se, como eu disse para vocês também, né, se as partes assim desejarem, eles podem até determinar que essa escolha seja realizada por um terceiro, né? A vontade das partes aqui é soberana, mas importante, se a gente estiver diante de um probleminha, vocês que estão lá estudando para os seus concursos, para o exame da ordem, né? Se o enunciado não disser nada em sentido contrário, né, a gente vai estar falando de uma situação onde a escolha vai caber, em regra, ao devedor, tá certo? Agora, se a escolha cabe ao credor e ele se omite, ele fica lá quietinho, né? O devedor vai buscar, através de uma ação judicial, falar: juiz, eu tenho que cumprir a obrigação, o credor não se mexe e eu quero ficar livre dela. Ele vai pedir até a citação do credor, né, para que ele possa realizar essa escolha. E se o credor não realizar a escolha, ele vai acabar perdendo esse direito. É o que o artigo 342, desculpem, né, eles colocam para nós. Ó. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será este citado para este fim, sob combinação de perder o direito de ser depositado a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente, né? Então, o credor pode inclusive perder esse direito, né? O que é importante a gente destacar aqui é essa incumbência da escolha se ele se omitir. Caso seja dele, né? Se o contrato, vínculo obrigacional estabelecer dessa maneira. Pessoal, como a gente vai tratar aqui da questão do perecimento e da deterioração? Aqui a gente vai ter que analisar o seguinte: se a perda ou deterioração aconteceu antes da escolha ou depois da escolha, tá? Da concentração. Se aconteceu antes da escolha, o devedor tem que dar um jeito de providenciar o bem que foi pactuado para ser entregue para o credor, porque o gênero ele não vai perecer jamais, tá certo? Não tem como ele alegar nenhum tipo de benefício, tá bom? Então, olha o que o artigo 246 fala para nós, ó. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito, tá certo? O gênero não perece jamais. Então, voltamos aqui ao meu exemplo, tá? Eu tenho lá meu café, eu tenho que entregar para você aí, tá aí do outro lado, o meu credor. Se antes de a gente realizar o ato da concentração da escolha, vamos imaginar que no nosso caso a gente seguiu a regra geral do código e eu, devedor, fiquei incumbido de realizar a escolha do café, né? Se esse café se perde, se deteriora, né, antes de eu realizar a escolha, eu tenho que me virar em café, tá certo? Eu tenho que providenciar as 200 sacas para vocês. É o que o artigo 246 fala para nós de uma maneira literal, tá certo? Agora, 2 pontos aqui. Primeiro, quando a gente pode considerar que houve a escolha, né? A gente vai considerar que houve a escolha quando o bem está à disposição do credor. Então, ó, no nosso exemplo aqui, eu escolhi as 200 sacas para você e eu separei essas sacas para você buscar. A partir dali, realizei a escolha. E a partir do momento que eu coloco esse bem à sua disposição, credor, essa situação é tratada como coisa certa. Então, a gente vai seguir aquelas mesmas regras do perecimento e da deterioração, né? Se houve culpa do credor, se não houve, né? Se houve culpa do credor, do credor não, meus amigos, desculpe, né? Do devedor, no perecimento ou da deterioração, em regra a obrigação está extinta, ou se houver a deterioração, né? A gente tem a possibilidade de pleitear um abatimento no preço. Se no perecimento e na deterioração, se a gente verifica a culpa do credor, do devedor, né? Em regra, que a gente vai identificar uma obrigação de indenizar, basicamente é isso, né? O credor pelo não cumprimento da obrigação, tá certo? Mas aqui vale a pena depois a gente voltar um pouquinho aí no comecinho do vídeo e analisar essas regras especificamente. E para a gente concluir, pessoal, questão do gênero limitado. O que é gênero limitado? Muitas vezes, quando a gente trata da obrigação de dar coisa incerta, a gente está tratando de bens que estão acondicionados no espaço pequeno, no espaço delimitado, tá certo? Por exemplo, um silo, né? Cabeças de gado que estão num determinado piquete, um determinado local, né? Dentro da fazenda, né? Enfim, né? Nessas situações, se a gente verifica lá o perecimento ou a deterioração, né?
do gado que está nesse determinado espaço reduzido, do milho, da soja, do arroz que está nesse silo, num determinado espaço reduzido, do bem que está lá em um determinado armazém, em um espaço reduzido, se ele vem a perecer ou a se deteriorar, mesmo que a gente está tratando de coisa incerta, gente, tá? Deixo isso muito claro para vocês. Mesmo assim, a gente vai tratar dessa situação como se a gente estivesse lidando como coisa certa, mesmo antes de se realizar a escolha, porque o bem ele está num espaço delimitado, tá certo? Então, aqui, quando a gente fala de gênero limitado, as regras que serão aplicadas não serão essas que eu falei para vocês, né? Onde a gente há uma diferenciação antes da realização da escolha ou depois da realização da escolha. Não. Aqui, desde o começo, mesmo antes da concentração da escolha, a gente vai falar de uma situação onde a gente vai tratar sempre como coisa certa, tá bom? Então, se o milho que está nesse silo aí, essa soja, ele acaba por perecer sem culpa do devedor, a obrigação está extinta. Ele não tem a obrigação, né, de entregar para o credor mais nada, porque a gente está falando de uma situação onde a gente está falando de gênero limitado. Meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de coisa certa, de coisa incerta. O vídeo ficou um pouquinho grande, tá? Reconheço, mas abordamos tudo, né? Fiz aqui uma abordagem completa. O tema é um tema, reconheço também, cascudo, né? Mas que é importante a gente vencer para que a gente possa, né? Para vocês aí que estão estudando obrigações, né? Começando aí o curso de Direito, né? Possam consolidar bem esse conteúdo e entender melhor depois, né, a parte de contratos, que é muito importante, ou para vocês que estão revisando aí esse conteúdo, pensando lá no exame da ordem, tá? Vai ser bem bacana, acredito que a gente vai ter um bom resultado com esse vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos, fique à vontade para curtir o nosso canal aqui no YouTube, para comentar, para sugerir, tá? Sempre muito bem-vindo e dentro da medida do possível a gente procura interagir com vocês e com o maior prazer, né? Sigam a nossa página no Facebook, um bom estudo, né? Um grande abraço a todos e até a próxima.